Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Nessa aula a gente iremos fazer um copo. Nesse exercício iremos estudar o efeito transparente, ou seja, o efeito vrido, copiando apenas manchas. Aqui eu já inicio com o lápis da Eco Super Soft, fazendo essa área aqui mais escura. Se caso você não tiver um lápis desse, você pode utilizar o lápis 4B, 5B ou 6B. Aqui eu estou utilizando o papel Canson, lembrando de sempre utilizar o lápis bem apontado e um papel sobre a sua mão, para que você não chegue ao ponto de colocar a sua mão sobre o seu desenho. Se você fizer isso, vai chegar a manchar seu desenho, isso não vai ser legal. Observa o que eu vou fazendo os detalhes, eu volto refazendo, onde eu vejo que tem necessidade. Esse é um tipo de exercício que ajuda muito a gente a desenvolver a nossa percepção em copiar mancha. Aqui você não deve se apegar que está fazendo um copo, e sim, você tem que se apegar em copiar a mancha, ou seja, retratar a mancha que você consegue enxergar na sua imagem de referência. É importante você praticar esse exercício e demais exercícios. Tipo, você pode pegar outras referências, tendo esse mesmo estudo aqui, que a gente está fazendo nesse vrido, nesse copo de vrido, e tentar retratar outras imagens de referências. Também é importante você mandar o processo do seu desenho para avaliação do seu professor. Aqui agora com o lápis H eu vou marcando essa sombra, onde eu vejo que ela é um pouquinho mais marcada. Aqui em momento algum eu pressiono o lápis, eu faço uma camada, depois volto refazendo, jogando mais uma camada por cima, porque eu quero que meu desenho fique homogêneo, então não chega ao ponto de pressionar o lápis já de início. Observa que eu vou marcando alguns detalhes, que é bem preciso, bem importante para o desenho. São esses detalhes que dão total diferença, principalmente quando a gente faz efeito cromado, o efeito de vrido. Com o lápis HB eu venho fazendo esses detalhes que é um pouco mais escuro, que tem um pouco mais de precisão. Eu já aproveito com ele para espalhar uma leve sombra aqui nessa região, deixando uma sombra um pouco mais escura, ou seja, um pouco mais marcada. Observa que eu não pressiono o lápis. Eu mudei de graduação, mas não cheguei ao ponto de pressionar o lápis H. Então aqui agora estou utilizando o lápis HB. Lembrando que a imagem de referência está aqui na pasta, para você fazer o download e estar praticando aí o exercício comigo. Os traços desse desenho eu tirei utilizando um método de decalque, que eu já venho com esfuminho menor, esfuminho número 2, para já ir suavizando aqui onde eu fiz aquele sombreado. Observa que eu vou preservando algumas áreas de brilho, não passo esfuminho nessa região. O esfuminho é mais para a questão do acabamento, então eu não pressiono o esfuminho sobre o papel, ou seja, não aperto o esfuminho no papel, para não chegar ao ponto de manchar meu desenho.
Também não faço de tão leve, pego ele firme. O indicado é que você pratique utilizar o esfuminho numa folha à parte, para na hora que você for fazendo seu desenho não chegar ao ponto de manchar. Aqui com o lápis H eu já venho fazendo esse preenchimento aqui, da parte de dentro do copo. Observa que eu preservo essa área aqui do brilho. É um brilho um pouco mais tenso. Com a caneta borracha 3.8 eu venho apagando essas marcações aqui que eu fiz na hora que eu tirei os traços. Ficou um pouco muito forte. Lembrando de utilizar sempre o pincel aí para você estar varrendo, para você não ter o perigo de assoprar e chegar a manchar seu papel com saliva. Aqui eu não pressiono o lápis, eu venho fazendo bem de leve e volto jogando a segunda camada. Com o lenço de papel higiênico eu venho espalhando todo esse sombreado, fazendo bem de leve. Se chegar a borrar um pouco para fora do seu desenho, não tem problema, você pode vir com a caneta borracha e apagar esse excesso que passou um pouco para fora. Com esse funil menor tem um pouco mais de precisão para fazer esses detalhes, para não chegar ao ponto de borrar e sair muito para fora, então eu venho utilizando aqui o esfuminho menor. É importante você não ter pressa para terminar seus exercícios, é você assistir a aula, buscar entender, assistir novamente, só assim praticar junto com a sua aula. Se ficar alguma dúvida, buscar esclarecer com o professor. Aqui eu já venho utilizando o lápis 8B, pressionando um pouco nessa região onde é um pouco mais escura. Já venho fazendo para ficar bem definido. Observe que eu não passo em toda a região, só em algumas áreas. Observa bem sua imagem de referência, que você vai ver os pontos mais escuros. Nesse caso, você já pode vir utilizando o lápis 8B, para já ir definindo bem. Algo que é importante é você trabalhar com uma imagem de referência impressa e não ficar olhando em tela de celular ou de computador, porque querendo ou não, na tela do celular ou do computador muda um pouco o contraste da imagem de referência. Então, se você tiver uma imagem impressa em mão, seja numa folha de papel, você vai ter mais noção da tonalidade que você vai ter necessidade de utilizar em certa área do desenho. Esse é o pincel menor, ou seja, o pincel número 2. Eu venho suavizando nessas regiões um pouco mais escuras, mas eu trabalho com ele por completo no meu desenho. Isso faz com que o desenho fique mais suave, com um sombreamento mais bem preenchido. Aqui nessa parte mais escura eu já venho utilizando o lápis 8B, pressionando um pouco para já ir deixando um pouco bem escuro. Não tem necessidade de eu vir com um lápis mais claro, então já pode ir diretamente com o lápis 8B. Lembrem sempre de utilizar o lápis bem apontado, ou seja, de usar o lápis bem apontado. Eu já aproveito para fazer alguns detalhes um pouco mais escuros. Então, tudo que eu vejo que é bem escuro, eu já utilizo o lápis 8B para fazer. Aqui com o lápis 2B eu vou fazer esse sombreado aqui, que é uma tonalidade um pouco mais clara.
Observa que eu vou fazendo movimentos curtos, indo e voltando, já deixando bem homogêneo, só na ponta do lápis, sem ter pressa. É importante você fazer dessa forma. Você vai ter mais precisão no seu trabalho e conseguir um resultado aí bem gratificante. Com o lápis da Eco eu venho jogando uma segunda camada, já deixando um pouco mais escuro. Lembrando que se você não tiver esse lápis, você pode utilizar o lápis 5B, 6B ou um 4B. Aqui eu já vou preservando algumas áreas do desenho em branco, para já ir dando o efeito de brilho. Nessa parte que tem uma tonalidade cinza bem clarinha, eu venho utilizando o lápis HB para já ir fazendo o preenchimento. Volto a utilizar o lápis da Eco, isso é um lápis muito bom, dá bastante precisão para você trabalhar detalhes, trabalhar um meio tom e até mesmo um tom escuro. Então é bem legal você ter um lápis desse. Aqui não tem segredo, basta você ir preenchendo. Repara que eu volto refazendo algumas áreas que eu já fiz, ou seja, jogando mais uma camada, deixando mais homogêneo só na ponta do lápis. É importante você entender isso. Se caso você tem um pouco de dificuldade em fazer isso, eu recomendo você voltar na aula anterior, onde a gente trabalha o estudo de camada, degradê, buscar estudar um pouco mais, você vai conseguir entender melhor. Aqui já com o esfuminho eu venho suavizando, espalhando mais esse sombreado, já deixando bem homogêneo. Repare que eu vou bem devagar, fazendo alguns detalhes já com o esfuminho. Com o pincel é importante você pressionar um pouco nessas partes mais escuras do seu desenho. Já na região mais clara você não pressiona. Aqui com o lápis HB eu venho jogando um leve sombreado, já espalhando para dentro da parte do copo. Observe os movimentos, que é um movimento mais livre, um movimento mais solto, de vai e vem. Mas eu já vou deixando bem homogêneo, mas bem preenchido. Eu utilizo a caneta borracha para apagar um pouco essas marcações que eu fiz na hora de tirar os traços. Vejo que ficou muito marcado. Então eu venho suavizando com a caneta borracha. Lembrar de sempre utilizar o pincel para varrer seu desenho. Observe que eu voltei jogando outra camada na mesma área que eu já tinha feito. E aqui eu continuo com o sombreado. Esse exercício você trabalha da mesma forma que a gente trabalhou aquele que a gente fez degradê e camadas. A base do preenchimento é a mesma coisa, só muda o formato, porque aqui a gente está fazendo no formato de um copo, mas a estrutura é basicamente a mesma do processo. Com o lenço de papel bem suave, sem pressionar no papel, eu venho espalhando esse sombreado.
ou seja, esse preenchimento que a gente fez com o lápis HB. O uso do lenço de papel é bem importante. É uma ferramenta que nos ajuda muito a suavizar, a espalhar em áreas maiores do nosso desenho. Com a caneta borracha eu já venho fazendo uns efeitos de brilho que eu vejo aqui no meu desenho, na minha imagem de referência, consigo captar. Então já venho deixando aqui bem claro. Essa é uma caneta borracha Tombow 3.8. Repara que eu corto a ponta dela para ficar chanfrada. Isso faz com que eu tenha mais precisão. Aqui agora eu vou utilizar o lápis H nessa região do meio, para já deixar ao mesmo tempo um sombreamento bem preenchido, bem suave, e já ir dando um leve volume para essa região aqui do meio. Então, se você observou, na parte do canto da lateral do copo a gente fez com o lápis HB, essa região do meio que eu estou fazendo com o lápis H, um lápis com a tonalidade um pouco mais clara. Nunca trabalhe uma só camada em certa área do seu desenho. É importante você fazer uma camada, voltar fazendo outra. No mínimo 3 camadas aí do mesmo lápis na mesma área do seu desenho. Isso vai fazendo com que seu desenho fique bem homogêneo, um sombreamento bem preciso. Nessa área aqui do brilho, com o lenço de papel, já vou fazendo uma espécie de um degradê bem suave, para não deixar esse brilho tão seco, a passagem do brilho mais claro para esse cinza que a gente fez com o lápis H. É importante você prestar bastante atenção nessas questões. Então é bem importante você deixar já bem suave, bem homogênea essa passagem. Observa que o processo é repetitivo. É você trabalhar camadas, voltar refazendo, jogando mais camadas em certas áreas que você já fez. Isso tanto com o lápis como os materiais de acabamento, como o lenço de papel, como o esfuminho. Observe que aqui eu passo o lenço de papel bem suave nessa área do brilho, para não ficar um brilho tão duro, uma passagem tão seca. Eu quero com que fique uma passagem bem suave. E observa que, de acordo com o que a gente vai fazendo a construção, vai realmente aparecendo o efeito da transparência. Aqui eu venho com o lápis 8B. Esse lado aqui do copo é basicamente como a gente fez no lado anterior. Nas partes que é mais escura, você já vem com o lápis 8B. Outras partes você vem com o lápis 12B ou HB. O processo é o mesmo. Basta você prestar atenção, que eu acredito que você já vai conseguir fazer. Lembrando que se você assistir a aula e continuar com dúvida, ficar com dúvida, você volta a assistir novamente. Se caso você conseguir entender tudo bem, você pode dar continuidade. Caso você não consiga, você pode entrar em contato com o professor, que ele vai estar lhe ajudando aí a esclarecer.
Nessa área eu volto jogando mais camada de lápis, ou seja, dando mais profundidade, para já ir dando o efeito de arredondado desse copo. O uso do esfuminho é sempre importante, você utilizar ele em áreas menores do seu desenho, em parte do desenho que tem mais precisão. Então, nesse meio termo, você usa o lenço de papel para áreas maiores e o esfuminho para áreas menores do seu desenho, onde você quer escurecer mais, onde você tem mais precisão. E com o pincel número 2 eu venho suavizando, pressionando um pouco nessa região mais escura. Observa que eu utilizo o pincel em toda a região do desenho. Para que você consiga ter um bom resultado fazendo esse efeito de brilho, é importante você dar importância a todos os detalhes, ou seja, preservar todo o brilho, você conseguir captar na sua imagem de referência. Observa a forma que eu trabalho com o lenço de papel. Às vezes eu faço com movimento circular, às vezes com movimento vai e vem. Volto jogando mais outra camada em cima dessa parte mais escura, para que fique bem escuro. Eu volto jogando mais camada de lápis em algumas áreas onde eu vejo que tem necessidade e venho suavizando com o lenço de papel. É importante você ter essa visão de fazer certa área do desenho, depois voltar retocando, voltar refazendo. Isso quer dizer que você está conseguindo entender, está conseguindo melhorar, realmente está conseguindo evoluir. Com o lápis bem apontado eu venho fazendo alguns detalhes nessa região aqui. Consigo captar na minha imagem de referência que tem esses detalhes, então já venho deixando eles bem aparentes. Nessa parte eu vejo que é um cinza um pouco mais escuro, um cinza puxado mais para o preto. Eu já venho utilizando um lápis da Eco, um lápis um pouco mais escuro. Observa que eu já vou fazendo com preenchimento um pouco bem preenchido, para já deixar bem homogêneo só na ponta do lápis. Observa que eu faço, volto refazendo, com movimentos indo e voltando,
movimento circular em áreas menores. Lembrando que quando você for fazer esse exercício e demais exercícios, você não deve se apegar, tipo, aqui você não deve se apegar que está fazendo um copo. A única coisa que você tem que se apegar é em copiar a mancha de certa área do seu desenho. Foca naquela manchazinha que você está copiando e esquece todo o processo. Tenta retratar o melhor possível aquela mancha que você está observando no seu desenho. Então já estamos encaminhando para o final dessa aula. Essa é a primeira parte da aula desse copo. Eu espero que você tenha gostado aí do processo, tenha conseguido entender. E logo mais estarei trazendo a segunda parte,